A paz de Cristo para você. Vamos para a leitura do livro de Atos, capítulo 8, os versos 28 a 29. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. Muito bem. Aqui temos a passagem do livro de Atos, que é o início da igreja, falando de uma conversão de uma pessoa, desse etíope, que era um trabalhador da rainha de Candace. Ele era um mordomo, um servo dessa rainha. E ele estava andando com seu carro, o carro da rainha, lendo o profeta Isaías. Talvez ele já fosse convertido ao judaísmo e estava tentando entender a passagem do livro de Isaías, mas sem direcionamento, sem ensinamento. Talvez ele estava tentando aprender por vontade própria. E perto dali estava o evangelista Filipe. Filipe foi levado pelo Espírito Santo a ir até esse etíope para evangelizar ele e converter ele. O etíope, ele não, mais adiante na passagem, ele não briga com Filipe, ele não se estranha. Ele só está tentando entender por que ele não estava conseguindo entender a passagem do profeta Isaías. E mais para frente o Filipe ensina para ele tudo e fala sobre Jesus, e depois ele batiza o etíope numa água que estava ali perto. Não precisou de uma grande cerimônia, um grande processo para batizar esse etíope. Tanto que numa passagem, no momento ele fala: tem água aqui, o que me basta para ser batizado? E ele foi batizado ali. E impressionante que nessa passagem Filipe foi arrebatado e foi para outro lugar. Simplesmente ele sumiu da cena. E esse etíope provavelmente ele se tornou um evangelista lá na África, lá no seu país de origem e naquelas regiões da África. Interessante que o evangelho chegou primeiro ali naquelas regiões da África antes da Europa. Isso antes do apóstolo Paulo se converter e ainda no processo do início ainda da igreja. Muito bem, o tema principal desse vídeo é o seguinte: Deus ainda continua falando conosco. Deus ainda está conosco. Aqui já está introduzindo a igreja. Aqui já é um novo corpo, um novo testemunho de Deus na terra através de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, depois que veio nesse mundo, ele morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação, para sermos totalmente dele. E a partir desse momento que ele foi para o céu e subiu, ele trouxe o Espírito Santo para guardar a igreja, para dar sabedoria, dar entendimento para a igreja e para converter o mundo, para tirar as pessoas pecadoras do seu estado de morte espiritual, para ter vida nova. Aquilo que Jesus disse para Nicodemos de novo nascimento, de nascer de novo, se trata do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a pessoa nascer de novo, faz ela entender que, nossa, isso tudo que está falando na Bíblia faz sentido. Eu agora acredito. É o Espírito Santo que faz a pessoa crer que é a verdade ali. E Deus ainda continua falando conosco. Deus não cessou de falar conosco. Deus não fala conosco, talvez, da forma como nós queríamos que ele falasse, como ele falou com vários personagens da Bíblia, falando frente a frente, ou como o Senhor Jesus esteve aqui na Terra nos 33 anos dele e principalmente nos 3 anos de ministério dele. Mas Deus ainda continua falando conosco. Essa passagem fala que o Espírito Santo falou com Filipe. O Espírito Santo fala conosco nos dias de hoje, inclusive com todas as pessoas, não só com os crentes. Com os descrentes, ele principalmente fala acerca da vida nova com Jesus. Jesus é o Salvador desse mundo. E o Espírito Santo está aqui nesse mundo para revelar às pessoas o seu estado deplorável, o seu estado imperfeito diante de Deus. Porque nós não vamos ser salvos com os nossos méritos. Porque nós não temos mais mérito nenhum. Nós perdemos qualquer mérito de salvação, de limpeza, de pureza própria, a partir do momento que os nossos pais na antiguidade, Adão e Eva, eles
pecaram, eles rejeitaram essa oportunidade. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador já veio a esse mundo. E ele já está no céu de novo, que é Jesus. Mas ele trouxe o Espírito Santo. A mensagem principal desse vídeo é que Deus ainda continua falando conosco. Deus fala conosco nas nossas orações. Ele fala através da palavra dele, da Bíblia. Ele fala conosco através de sonhos e revelações e visões. Ele continua falando conosco. Ele não cessou de falar conosco. Apesar do que nós somos pecadores indignos, Deus ainda continua dando essa chance de nós nos comunicarmos com Ele, e Ele também fala conosco. Deus não vai deixar de falar conosco. Ele fala conosco de diversas maneiras. Através de outras pessoas também Deus pode falar conosco. E essa é a mensagem desse vídeo. Não acredite que Deus abandonou a humanidade. Não, porque Ele trouxe a sua coisa mais preciosa, que é Jesus. Acredite, Deus ainda fala conosco. Deus ainda espera que o pecador se achegue a Ele e peça essa salvação. É de graça. E Deus não vai cobrar nada de nós. A única coisa que Ele cobra é que nós sejamos fiéis a Cristo. Porque Cristo, Ele já realizou a obra de Deus, trazendo a salvação para a humanidade e a redenção. E essa é a única forma de nós termos paz com Deus, através de Jesus. Nós temos essa oportunidade agora de nos comunicarmos com Deus abertamente como pai e filho. E, mais uma vez eu digo, Deus, não é só nós que falamos com Deus, mas Deus fala conosco também. Deus ainda fala conosco. E assim essa mensagem. Que Deus conforte o seu coração. Glórias a Deus.